para engrandecer, glorificar o nome daquele que nos amou primeiro. Sou grata a Deus por essa oportunidade de estar com vocês aqui mais uma vez. Sou grata ao Senhor pela confiança que Ele tem depositado em mim e pregar a sua palavra. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Isso é uma coisa assim que a gente não consegue nem escrever em palavras, o tamanho da gratidão. Mas, como já foi apresentado, vieram comigo a pastora Paloma, que agora ela é pastora, glória a Deus, a pastora Ídala, que orou aqui pelas famílias, missionário Ramon, e elas duas são pastoras auxiliares do Ministério Internacional A Arca. Quando você passar em Natal, dá uma passadinha lá e visita a gente. Amém. Sou grata a Deus pela liderança dessa igreja, pela vida da pastora Sinara, pela irmã que foi conosco ali, enfim, pela vida de todos, porque com o trabalho de todos nós conseguimos chegar aqui. Deus me deu uma palavra e a palavra está segundo livro de Crônicas, capítulo 20. É a palavra que o Senhor me deu sem desprezar o tema da campanha. E eu reforço aqui o pedido de oração, pois a médica me deu, ela não me pediu, ela me deu uma ordem. Ela disse que eu preciso ficar 21 dias sem o uso da voz, devido ao comprometimento das cordas vocais. Amém? Mas eu sei que o Senhor, se eu obedecer, o Senhor me dará a vitória. Amém? Glória a Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Jerusalém. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e nos destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus, né?
Louvado seja Deus. Pastor, muito obrigado por essa oportunidade que Deus continue lhe abençoando com vida, saúde, paz e conquista, em nome de Jesus. Irmãos, conhecemos bem essa história, eu creio que todos aqui já conhecem essa história, mas Deus é um Deus que tem as misericórdias que se renovam a cada manhã, e por causa dessas misericórdias que se renovam a cada manhã, a palavra também ela se renova, trazendo a palavra, ela também vem, não, a palavra não se renova, mas ela vem renovando a minha vida e a sua, por meio da inspiração que Ele traz, segundo o que eu e você precisamos ouvir. Deus deixa no meu coração, e de maneira alguma o tema do trabalho ele é descartado de maneira alguma. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e além de descansar dirá, aleluia, que Ele é Senhor, Ele é Deus, aleluia, e não perde batalha. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, no início dessa palavra, diz que depois disso, e quando a Bíblia diz depois disso,
Embora a notícia ruim chegue mais rápido, mas a boa também chega. Aleluia. É só começar a colocar a casa em ordem, que tem gente dizendo, olha, não pode mais isso. Olha, estão fazendo assim, olha, tu nem sabe, reformaram isso. Olha, colocaram isso, olha, fizeram crescer isso. Menino, tu nem sabe, fulano, ciclano, beltrano, chegou lá como reforço. E o povo fica querendo ver, para saber como é que está, e para tirar a prova dos novos. Mas tem gente que não é somente a prova dos novos. É gente, aleluia, que quer saber, aleluia, em que posição os filhos estão para poder lançar a bola. Aleluia. Para vir desmanchar, aleluia, o trabalho, aleluia, esforçado em amor, que alguém, aleluia, se dispôs a fazer. Mas Josafá não estava fazendo para ele, era para Deus. Josafá não estava fazendo pelo seu nome, era o nome do Senhor. Josafá não estava fazendo para que o nome dele fosse para um cartaz, ou para que a sua foto fosse para um outdoor, ou que alguém dissesse que ele é o cara que chegou e dominou tudo. Não. Josafá estava fazendo exatamente o que Deus queria que ele fizesse. E a batalha espiritual começa. E quando a batalha espiritual começa, aí depois que Judá está organizado, aleluia, agora um fica sabendo e o exército é grande, mas aí daqui a pouco chama outro, aleluia, e do outro chama outro, fazem uma aliança, aleluia, agora, para derrubar o que Deus começou a estabelecer. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo que tem o braço forte e ainda quebra o braço de Faraó. Ninguém se levanta contra o que Deus estabeleceu para desmanchar, para ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E a palavra diz, aleluia, que ele, agora, ele recebe uma notícia. E a notícia é o quê? É que tem gente se incomodando com ele. Tem gente que não está gostando da notícia que está chegando a respeito do que ele está fazendo. Tem gente, aleluia, que não está achando que ele é merecedor do governo que foi entregue a ele. Aleluia. Tem alguém se achando mais forte por causa do número, por causa da aliança feita lá fora. Mas ele ainda não viu aliança mais forte do que aquela feita com o Senhor. Permaneça firme. Permaneça firme, não entregue os pontos. Chega a ameaça. Chega o dia mau. Chega o dia da adversidade. Mas chega também com ela o momento da reflexão. Porque aquilo que Josafá não pensou lá atrás, agora ele passa a pensar. E começa a sinalizar um amadurecimento. Porque tem amadurecimento não é segundo a idade que eu e você tem, não. Porque tem muita gente, aleluia, que tem 70, 80 e poucos anos e tem a mente infantil. Aleluia. Mas a experiência vivida, e estando levando em conta os erros que cometeu, tem se arrependido. E agora, sabendo que não pode mais voltar às mesmas atitudes. Quando Josafá sofre a afronta, ele não busca reis para se unir a ele. Ele não busca nas alianças políticas solução para o que está enfrentando. Josafá entende, aleluia, que a atitude que ele tomou, aleluia, e a posição em que ele se colocou, incomodou o inimigo de Deus. Aleluia. Não tem como agradar a Deus e não tem guerra, irmão. Não tem. Eu e você luta contra o diabo. Mas eu gosto de falar nesse nome, irmão. Mas ainda que eu gosto de falar do nome, deveria conhecer o que ele faz. O que ele gosta.
Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele toma conhecimento da afronta, ele sente medo. E quando ele sente medo, aleluia, agora ele quer ficar apavorado. E quando ele começa a ficar apavorado, aleluia, ele começa a lembrar que ele tem um Deus que o ouve. E sabe o que eu acho interessante? É que Josafá era rei, não era sacerdote. Mas ele entendeu no momento da luta, Josafá não procurou o profeta. Aleluia. Ele não procurou, aleluia, o intermediário. Josafá entende, aleluia, que na aflição é ele quem precisa contar, é ele quem precisa relatar, é ele quem precisa, aleluia, lembrar que existe um Deus que vê, que ouve, mas também resolve. E quando ele lembra, ele não vai consultar nenhum profeta. Ele vai diretamente conversar com Deus. Afinal de contas, ele lembrou que ali há um lugar em que Deus reservou para que buscassem a presença dele quando estivessem em aflição. Aleluia. Quando a dor chegasse, quando o medo fosse anunciado. E quando Josafá lembra, a palavra diz que ele entra no templo. Ele entra no templo e convoca o povo. E quando ele convoca o povo, irmãos, quem me garante aqui que todo mundo era crente? Que todo mundo tinha voltado para fazer aliança? Quem é que me garante aqui que todo mundo estava afim daquele jejum? Quem é que me garante que estava todo mundo com a mesma fé? Mas Josafá disse: ó Senhor Deus de nossos pais. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Josafá entra, apregou um jejum. E quando ele apregou o jejum, ele está declarando, sabe o quê? Essa batalha não vem sozinho. Essa batalha eu preciso de reforço. Nessa batalha eu preciso do povo que estava comigo. Aleluia.
negócio que vai pesar para você. Chegaram lá e disseram, aleluia, eu creio que mais ou menos assim. Tem algo ameaçando a todos nós. Tem algo vindo com todos nós. E o nosso líder está precisando de você como reforço. Porque você é importante nessa batalha. Esquece o que passou. Esquece, aleluia, a ferida. O que podemos fazer para te ajudar a sanar? Sabe por quê? Porque ainda que você não consiga trazer o seu filho, mas outra pessoa vai lá e fala e ele vem. Aleluia. Louvado seja Deus. Já viu que você fala todo dia e parece que ele não ouve? Mas só encontrar um irmão ou uma irmã na rua, pá, que ele para ouvir. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Josafá ele diz, não vou demorar muito não, irmãos. E Josafá ele diz, convoca o povo, está todo mundo no jejum, do pequeno ao grande. Ninguém come, está todo mundo no joelho. Josafá não diz, pega a espada, pega a lança, pega o arco. Junte aí os guerreiros que a gente tem. Não vamos abrir mão não, Deus é conosco. Vamos peitar aí quem vier para frente, porque o Senhor vai derrotá-lo. Não. Ele entendeu que não havia força nele para ganhar aquela guerra. Mas se ele tivesse a humildade de juntar o povo para descer na oração e no jejum, clamando ao Senhor, olha que ele não mandou ninguém escutar, vai lá ver se não ora mesmo. Tem uma olhadinha lá, ver se no propósito direito. Olha, tem gente que não está olhando direito, não. Ele desceu. Ele se humilhou. Ele orou, ó Senhor, Deus de nossos pais. O que eu ouvi dizer é que tu abriste o mar e tiraste o povo da escravidão. O que eu sei é que na terra em que eu estou, foi o Senhor que desocupou e tirou os inimigos e nos deu por herança. Então não estou falando de qualquer coisa, aleluia, e do que alguém fez um comentário, apesar de eu ter ouvido, aleluia, que lá atrás o Senhor fez a terra onde eu piso, eu não conquistei, foi conquistada por ti, para hoje nela eu estar. Josafá está tomando, aleluia, posse de um direito. E é um direito de vencer, é um direito de não abrir mão, é um direito de continuar acreditando, é um direito de perseverar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele diz, neste lugar onde eu estou orando, pedindo, eu sei que também foi dito aqui que tu disseste que quando eu entrar para reclamar por causa da morte, da fome, da peste, da doença, a perseguição, a guerra, é aqui que tu vai ouvir. Aleluia. Porque ele disse a Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, aleluia, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ele está falando de cura, de resposta, de fidelidade, de verdade.
Aleluia. Que mesmo Josafá não tem ido buscar a resposta. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A palavra diz que o Senhor enche, ó Daniel, Azael, quando ele enche, aleluia, ele diz assim: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, ó Josafá, não temas, porque essa peleja não é tua, essa peleja é minha, e pela manhã, naquela Porque quando ele dá uma virada, ei, aleluia, ninguém imaginou que seria necessário, aleluia, passar pela ladeira de cima. Mas no roteiro de Jesus havia uma ladeira, daquela face de fato, dele andar abaixado. Oh, Deus tremendo. No roteiro da vitória de Daniel tinha uma cova, ainda tinha os leões. Aleluia. No roteiro da vitória de Davi em Saul
no roteiro da vitória de Sansão, além dos filisteus, a economia da Lila, Decóbia, Neriafara, Rebas, Mirecais. Mas o Senhor disse pela manhã: sai com o povo e desce, vai até lá, porque tu vai ver o que é que eu faço, o quem põe a mão naquilo que eu estou fazendo. Deus vai paralisar coisas e até pessoas que estão tentando interferir no trabalho de Deus na sua vida. Deus maravilhoso. Espiritualmente falando, pastor, me permita falar, mas espiritualmente falando, Deus tem permitido batalhas a essa igreja. Deus tem permitido lutas a essa igreja. Deus tem permitido situações nessa igreja. Mas é por causa da mudança que o Senhor preparou. É por causa da mudança que Ele está fazendo. É por causa, aleluia, do nível espiritual das coisas que Ele está mudando. Não estou dizendo que vocês não creem, não estou dizendo que Deus não está aqui, não é isso. Mas eu vi, aleluia, quando Deus nos dá a revelação, uma coisa, quando é a visão, é outra coisa. Mas eu vi um fogo aqui, lá que mandava sair, ele ia ser, e ele precisava chegar aqui, e as pernas esfriou. Eu digo: Jesus, o que é isso? Lá, sui de cobra na garra, rabacia de fogo em mim. O Senhor disse assim: a luta no meio do meu povo, de Gastéria na Vassai, tentando abater quem se levanta para fazer. É debaixo de fale. Mas eu vi que o fogo se espalhou, e o Senhor disse no meu coração: vira, redor neste lugar. Tem talento sendo enterrado aqui. Tem nada para mais falar, não quer mais fazer. Quem fez esse mundo acontecer foi Deus. Quem trouxe você até aqui foi Deus. E Deus não trouxe você então aqui, não. Deus trouxe aqui para dizer que conta com você no meio dessa coletividade, porque o Senhor vai abater o que tem que abater para trazer uma alegria coletiva. Há uma nuvem que nos cobre, há um braço que nos defende. Há um decovefado de Gasté. Eu não sei se você crê, mas eu sei que eu vejo anjos do Senhor nessa porta, guerreando neste lugar, nos defendendo dos ataques que ele entra aqui. Nascui de cúbias de apague, rebassai. Deus tem uma cura para você, menina. Lebassai, faça, me defai. Passou, pastora. Rebassai, Ramanagasou. Reia de cúbias de apague. Josafá ora, Josafá pede. Josafá se humilha, suplica. Ele faz exatamente aquilo que chama a atenção de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele não quer dar ouvidos ao que estão trazendo, ele não quer saber como é que está acontecendo lá fora, porque é um momento precioso com Deus aqui dentro. Aleluia! E o Deus que está ouvindo ali dentro é o Deus que vai resolver lá fora. Verebassai. Aleluia, aleluia.
novinha, mas eu vi os processos na saúde e não deu lugar à ansiedade. Não deu lugar à ansiedade. Eu toco em você e os incômodos próximo ao meu umbigo. Você enfrenta guerras espirituais. Mas você não pode abrir a porta para o medo. As coisas na sua vida parece que em uma certa área são muito precoces. Em outras já é lenta demais. Mas o Senhor quer você crendo, você acreditando. Eu vejo alguém orando por você incessantemente. Eu vejo alguém clamando por você incessantemente. Não deixe que a dureza no coração não permita que você avance. Porque há algumas dificuldades aqui voltadas para relacionamento. Eu não estou falando apenas de relacionamento amoroso, mas familiar também. Há um propósito na sua vida. Mas o Senhor diz assim: eu quero de você compromisso e firmeza. Não se importe com as críticas, com os falatórios. Não se importe com aquilo que dizem a seu respeito. É necessário tomar conhecimento da palavra para viver o que ela diz, para receber o que ela tem. Eu vejo uma insegurança querendo me sacudir em relação ao amanhã, como também ao estudo, a uma faculdade. Deus tem plantado no teu coração um desejo. Mas tu anda com medo de não realizar. Descansa. E não tenha medo quando o Senhor começar a me tocar para aumentar o seu peso. É necessário, mas o Senhor visita o teu sangue, o Senhor visita a tua medula, o Senhor visita algumas coisas que te deixam fraca. Não cobre muito de si mesma. Deus está entrando na tua casa, fazendo um movimento com a família. Descanse a alma no Senhor. Porque Ele é grande e poderoso para completar o que Ele começou na tua vida, da vitória. Amém. Você sente dor? Deus é maravilhoso. Deus conhece. Deus conhece. Você tem uma dor aqui, quando tem a barriga crescendo, ela crescendo de choro.
E dá assim como aquele pesquisador vai ser pra cá. Entendeu? Ele é mal quando eu estou cá. Vamos ficar de pé, igreja. Amém. Oh Deus. Deus conhece. Glória. Aleluia. O mais profundo. Eu creio. Glória. Aleluia. Sai de paz. Glória. Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Em nome de Jesus. Deus, eu vi na vida dessa menina, Pai. Em nome Agora, de em Jesus, nome de Jesus. agora, Agora neste ventre. agora. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é passeando. Em nome de Jesus. Seja queimado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está sobre ela. Repreendido agora. Em nome de Jesus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Com fogo. Toda agitação vai embora. Em nome de Jesus. Deus, declara, sai, faz ela sentir, decai o teu toque. Em nome de Jesus. Xaramandá, Itamará, sai dessa alegria agora. Traz o gosto da alegria. Em nome de Jesus. Traz alegria no peito, no coração, na alma. Em nome de Jesus. Angústia e ansiedade estava roubando a paz dela. Em nome de Você Jesus. não tem poder mais de roubar a paz dela. Em nome de Jesus. Está ungindo com óleo da alegria. Recebe da unção. Ministramos sobre ti a cura. Em nome de Jesus. Amém. Deus. Glória a Deus, pode aplaudir de novo. Amém. Nós vamos orar, porque eu sei que tem horário para terminar. Mas, com permissão do pastor, eu vou orar para algumas pessoas, amém? Entregar